Então, pessoal, beleza? A gente está agora vendo logaritmos. Hoje a gente vai fazer o seguinte aqui. Vai olhar a definição e iniciar algumas propriedades que, na verdade, são propriedades básicas porque parte da própria definição de logaritmo. Então, bora dar uma contextualizada primeiro aí nessa questão do logaritmo. E a gente já falou algumas vezes na aula que a ideia de logaritmo é quando você tem potências que não conseguem igualar as bases. É uma ideia, né? Você pode usar para fazer isso. Mas a ideia inicial não foi assim. A ideia não era resolver potência, era resolver, simplificar alguns cálculos, né? O escocês John Napier, matemática, ele criou uma ferramenta capaz de simplificar cálculos da astronomia. Você tem cálculos com valores muito grandes aí, apesar de você ter a notação científica, você precisava às vezes manipular expressões numéricas com valores muito altos. Então ele pensou em uma ferramenta que fosse capaz de transformar a multiplicação em adição e a divisão em subtração, que tornaria o cálculo mais simples. Não só com valores muito grandes, mas com valores muito pequenos, né? 0,000, você tem valores pequenos aí. Pouco tempo depois, o inglês, outro matemático bem, o Henry, ele criou o que é conhecido hoje como tábua de logaritmo, na verdade, os logaritmos decimais. Ou seja, ele trabalhou, né, com logaritmos em base 10. Na verdade, ele conseguiu calcular as potências racionais e irracionais, né? As racionais é conhecidas, mas as irracionais, né, de base 10, tipo 10 elevado. Imagina o seguinte aqui: você tem essa equação aqui, 10 elevado a x é igual a 1, não, 2, né? Vou botar 2 aqui. O que que você sabe? Você sabe que as potências de expoente natural, o inteiro, né? 10 elevado a zero é igual a 1. E que 10 elevado a 1 é igual a 10. Ficou estranho aqui. Acertar 1, acertar 0, acertar 1 aqui. Que 10 elevado a 1 é 10. Ora, se 10 elevado a zero é 1, 1 é menor que 2, e 10 elevado a 1 é 10, significa o quê? Como aqui o x é expoente do 10 e o 0 e o 1 aqui é expoente do 10 também, significa que esse número x aqui é um número que está entre 0 e 1. É uma ideia, né? Realmente é possível. Hoje a gente consegue fazer isso com uma calculadora simples, né? A gente pode pegar uma calculadora aí e fazer, que permita você calcular a potência, né? 10 elevado, sei lá, 0,1. 10 elevado a 0,1 deu 1,2. Vou pegar um maior aqui. Pega logo 9. Deu 7. Passou e muito. Vou pegar 4. Deixa eu ver. Ainda está passando. Ótimo. Se você calcular aí 10 elevado a 0,3, você vai achar 1,995. Tem mais casas decimais aqui. Vou pegar só essa aqui. Já está próximo de 2 aí. Se você pegar 10 elevado a 0,4, vai passar de 2. Então, na verdade, o que você tem que fazer agora é aumentar o número de casas decimais após a vírgula aqui. Você tem um 3, vou pegar 10 elevado a 35. Passou. 34 passa. 33 passa. Eu quero que dê 2, está passando. 3,1. Passou também, então aqui só pode ser 0. Ótimo. Se você pegar 10 elevado a... Vou botar aqui embaixo. Se você pegar aqui 10 elevado a 0,301, 301, né? Você vai achar isso aqui igual a 1,99, aumentou mais um 9 aqui, tinha 2, agora tem 3. Dá 1, eu quero que dê 2, lembrando, né? 9, 9, 9, 8.
Então, se eu aumentar aqui mais uma casa decimal, o mais próximo do 2 eu vou chegar. Esse número aqui é um número irracional, tá bom? Então, eu tenho aí como calcular calcular um expoente para a base 10, de forma que o resultado da potência, né, o resultado dessa operação, seja igual a 2. E o logaritmo é justamente isso, né? Uma das utilizações do logaritmo, né, a mais conhecida, eu acho, popularmente, né, as pessoas que gostam de matemática já alguma vez na vida ouviram falar da escala Richter. Essa escala ela não mede o tamanho do terremoto, nem quantas casas o terremoto pode derrubar, nem os danos que pode causar, nem prever onde vai acontecer o terremoto. O que, na verdade, essa escala faz é calcular a intensidade, calcular a energia liberada por esse terremoto. E é uma escala logarítmica. Cada grau da escala equivale a uma potência de base 10. Então, 1 grau é 10 elevado a 1, 2 graus é 10 elevado a 2. Essa escala, ela não tem fim, né? Porque eu posso ter 10 elevado a 10, 10 elevado a 100, assim vai. Mas aquela questão dos terremotos, as magnitudes do terremoto, é um número finito. Se você pesquisar aí, você vai descobrir qual foi a maior magnitude de um terremoto que já aconteceu aqui nos últimos anos. Para você ter uma ideia, a gente teve ultimamente aqui um tremor de terra na Bahia e foi de 3 graus, que é 10 elevado a 3, que dá 1000. Mas recentemente também, se não me engano, na Índia, no México, teve um no México e na Índia, que foi 6 graus, né? 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a 6 é 1 milhão. Então, olha a diferença de um para o outro, né? São 3.000 vezes maior a intensidade, ou seja, a energia liberada desse terremoto. A ideia surgiu, né, dos cálculos da astronomia, mas a gente pode também pegar um exemplo simples e passar essa ideia do logaritmo aqui. Pegar uma equação exponencial que eu sei resolver. 5 elevado a x igual a 625. Para a gente resolver essa equação, o que a gente faz? A gente fatora 625. Eu vou pegar aqui 625 e fatorar. Como lá do outro lado é base 5, então a gente vai fatorar por 5, né? 125 dividido por 5 dá 125, que divide por 5 dá 25, que divide por 5 dá 5, que divide por 5 dá 1. Então, fatorei, deu 5 elevado a 4. Então, eu vou substituir ali, no lugar de 625, colocar 5 elevado a 4. E resolver agora. Aí agora eu tenho uma equação exponencial de bases iguais. Para que essas duas sentenças sejam iguais, as bases são iguais, então os expoentes também têm que ser igual. Então, x igual a 4. Aí a gente resolve a equação. Nessa situação, a gente lembra da função exponencial que a gente falou que ela é injetora e sobrejetora, portanto, objetora. Quando a gente falou de função exponencial, a gente disse, ela é injetora por isso. Né? Valores diferentes do domínio tem imagens diferentes. É sobrejetora por isso, porque o domínio é igual ao conjunto de imagem, conjunto de domínio. Então, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. E a gente vai considerar aqui que essa inversa da função exponencial é justamente o logaritmo. Ou seja, aquele x ali é o logaritmo. Então, o logaritmo, na verdade, é um número, o expoente da potência. Então, se a gente tem o seguinte, que 5 elevado a x igual a 625, e x igual a 4 nesse caso, a gente vai dizer o seguinte, que 4 é o logaritmo de 625 na base 5, ou que o logaritmo de 625 na base 5 é o número 4. A gente pode escrever isso matematicamente, fazer notação log, não precisa escrever logaritmo, né? Basta colocar log, ao lado o valor 625, um pouco mais abaixo, porque a gente chama de base. Isso é igual a 4. Agora imagine que você tem né, a gente já falou sobre isso, que você tem um problema como esse aqui. Então, x aqui, 2 elevado a x igual a 3, ou seja, o logaritmo de 3 na base 2 é igual a x. X é igual ao logaritmo de 3 na base 2. Você pode pegar a calculadora e fazer a mesma coisa aqui. Ó. Você pode pegar, ó, você sabe que 2 elevado a 0 é 1, que 2 elevado
A1 é 2 e que 2 elevado a 2 é 4. 3 é um número entre 1 e 4. Então, significa que o expoente do 2, para que o resultado seja 3, tem que ser um número entre 1 e 2. Você pode calcular, por exemplo, 2 elevado a 1,4. Se você fizer aí 2 elevado a 1,4, você vai achar, deixa eu fazer aqui para a gente ganhar um tempo. 1,4 dá 2,6, que é menor que 3. Vou aproximar aqui, tá? Vamos botar só 2,6. Se você pegar 2 e elevar a 1,5, você vai achar 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 4, 2,7. Então, eu vou aproximar para 2,8. Se você pegar o 2 e elevar a 1,6, acho que já vai passar. Deu 3,03. Passou no 7, tem que ser menor. Então, eu vou aumentar o número de casas decimais. Eu peguei 5, vou pegar 5, 8. Dá 2,98969,849. Então, já está bem próximo de 3 aqui. Se eu pegar 2 e elevar a 1,58. E assim você pode seguir essa ideia até achar esse valor. É claro que você vai, né? Vai chegar um momento que sua calculadora, né, a depender da calculadora que você usa, científica, ele vai aproximar. Mas esse valor aqui ele é irracional. É tipo calcular a raiz quadrada por aproximação. A gente acha aqui 2,989. Então aqui já está bem próximo de 3, que é o valor que a gente tinha ali. Então, quanto mais casas decimais você acrescentar aqui, mais próximo do 3 ele chega. Esse número irracional é o logaritmo, né? Esse x aqui é o nosso logaritmo. Então, definição, aqui base dá para você transformar, e os dois têm a mesma base, né? Um tem a mesma base assim mais tranquilo. Então, se você tem a equação exponencial 1 sobre 2 elevado a x igual a 16, então você tem que x é o log de 16 na base de 1 sobre 2. E, nesse caso, você consegue calcular ali, fatorar e achar que o x é menos 4. Lembrando o seguinte na definição. Como a gente falou aqui de função inversa do exponencial, e a função inversa do exponencial, você tem algumas condições lá para a base do expoente, do exponencial. As condições são a base ser positiva e diferente de 1. Elas também vão servir aqui. Então, você vai ter que pegar aqui para calcular o logaritmo, valores positivos e diferente de 1 para a base. Então, considere dois números, A e B, onde os dois são positivos, o A e o B, e o A diferente de 1. Se existir a equação B igual a A elevado a C, então o expoente C é o logaritmo de B na base A. Ou seja, o log de B na base A igual a C, se e somente se a equação A elevado a C é igual a B. São uma dupla implicação, ou seja, o log de B na base A igual a C, então acontece que A elevado a C é igual a B. Se A elevado a C é igual a B, então o log de B na base A é igual a C. Uma coisa leva na outra. E a base tem que ser diferente de 1, porque já que a base do logaritmo também é base de um exponencial, então, se a base for 1, você vai ter uma constante aí, né? Base 1 para qualquer expoente, o resultado é 1. Notações importantes, né? Denotações. O logaritmo. O log de B na base A é igual a C. Alguns livros trazem o seguinte para vocês: log de A na base B, né? Já uso B para lembrar de você o B de base. Mas é só você lembrar do seguinte, que é só uma questão de notação. Então, C é o logaritmo, A é a base e B é o logaritmano. Então, esse valor aqui é chamado de logaritmano. Em contrapartida, se você associar a função exponencial, você tem que o C é o expoente, A é a base, continua sendo a mesma coisa, e o logaritmano é a potência. Então, o logaritmo é o expoente, o logaritmano é a potência. Por exemplo, se a gente diz que
O log de 9 na base 3 é 2, é porque 3 elevado a 2 igual a 9. E de fato é, né? 3 vezes 6, 9. Se o log de 7 na base 1 sobre 7 igual a menos 1, é porque a base 1 sobre 7 elevado a menos 1 é igual a 7. E realmente era. Quando você inverter 1 sobre 7, vai dar 7. Mas a gente não quer resolver isso não. A gente só quer lembrar que é a forma como a gente vai associar para resolver os problemas de logaritmo. Que, na verdade, é transformar em exponencial e resolver o exponencial. Na maioria das vezes. Algumas vezes você vai ter que aplicar as propriedades. E só as propriedades já vai ser suficiente para você resolver o problema. O logaritmo decimal, que a gente falou lá do Henry, é o logaritmo, aquele mesmo logaritmo ali, onde a base é uma potência de 10, né? E você pode calcular esse logaritmo decimal para qualquer valor. E a gente lembra que a gente fez lá o exemplo em que a gente igualou a 3, né? Então pode ser qualquer número. O logaritmo decimal de 2, o logaritmo decimal de 5, o logaritmo decimal de 100. Só não pode ser negativo, né? Lembra que a base e o logaritmo não tem que ser positivo. Aqui é o seguinte, como o logaritmo decimal, a base é uma só, né, é sempre 10, eu não preciso mudar esse valor. Na verdade, eu não preciso nem colocar, porque eu sei que é uma só. Então, quando você encontrar a expressão somente escrito log, significa que ali é um logaritmo natural. Ou, desculpa, logaritmo decimal. Quer dizer que a base é 10. Aqui, 10 elevado a 2 é 100. Mas pode ser para qualquer valor. Logaritmo decimal é o de 5, né? O log de 5 na base 10. Então, x é um número que vai estar entre 0 e 1, né? Porque 10 elevado a 0 é 1, e 10 elevado a 1 é 10. E o 5 está entre 1 e 10. Mas já está feito já essa tabela já. Alguém já fez para vocês aí, fica tranquilo. Então, você tem uma tabela de logaritmos decimais, com alguns valores. Eu coloquei aqui até 100, né? Mas lembra que lá no início, a ideia de John era transformar multiplicação em adição e adição e divisão em subtração. Então perceba o seguinte, ó, que o 4 é 2 vezes 2. Então se você somar aqui, ó, esse valor aqui que a gente colocou lá, lembra? Ó? A gente colocou lá, se aproximou para 3 casas, mas a gente já viu que dava próximo de 2. Aqui você tem 4 casas. Se você fizer 0,30103 mais 0, ou multiplicar por 2, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. O de 7, 14, por exemplo. 7 mais 7, 14. 2 vezes 7, 14. Você pode pegar ó, o logaritmo do 2 e somar com o do 7 aí, que você vai achar o do 14, porque 2 vezes 7 é 14. Divisão também se pode usar, né? Aqui você consegue calcular do 31, né? Usando essa mesma ideia de multiplicação e divisão. Além do logaritmo decimal, a gente tem também um logaritmo natural, que é na base E do número de Euler, né? Que é 2,71822227. É um número, uma constante natural e irracional. Então, o logaritmo natural a gente não escreve log, não. A gente basta colocar o ln. Isso significa logaritmo natural. E a base E também não precisa aparecer, porque o logaritmo natural é na base E. Então, basta colocar o ln. Você consegue calcular para qualquer valor também. E também para qualquer múltiplo ou submúltiplo do E. É só um número só, entendeu? Você tem dois logaritmos especiais, né? O decimal e o natural. Então, o decimal, a base é 10, e o natural, a base é o número de Euler. E aí eu tenho aqui, rapidinho, para a gente fixar a ideia de como transformar, de como trabalhar com logaritmo, né, inicialmente, que é transformar em exponencial, 3 exercícios que, na verdade, têm a mesma ideia, né? Usar a definição para calcular os valores que apresentam incógnitos aqui. Para calcular o log de 27 na base 3, de 125 na base 5, de decimal de 10.000, o log de 32 na base 1 sobre 2, e o log de raiz quadrada de 32 na base 4. Vou fazer só isso aqui, porque todos têm a mesma ideia. Se você compreender esse, você consegue fazer os outros. Então, o que você vai fazer? Você pega o logaritmo igual a x. Então, o x tanto faz na frente ou depois, aí, não faz diferença.
O log da raiz quadrada. Aqui, está errado aqui. Então, a primeira coisa é igualar a x, né? Você pega aí e iguala a x. Espera um pouquinho. Então, voltando. Você iguala a x e aí transforma em exponencial e resolve a exponencial. Entendeu? Você pega o logaritmo, iguala a incógnita a x, transforma em equação exponencial, resolve a equação exponencial. Do mesmo jeito que a gente viu até agora. Então, você igualou a x aqui, vou fatorar 32. 32 é um número par, então divide por 2. Se você lembrar da fatoração, então você não precisa ficar fazendo isso aqui não. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8, né? Até porque você vai acabar trabalhando e você vai lembrando e fica meio que automático, né? 2,32 é 2 elevado a 5. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Acabou, né? Então aqui você tem 2 elevado a 5. Então, na verdade, isso aqui é o log de 2 elevado a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Ou você pode transformar o log e depois fatorar. Botar 4, né? Base elevado a x, x é o expoente, o logaritmo é o expoente. Então, 4 elevado a x igual a raiz quadrada de 32. Aí você fatora. Aproveita e fatora o 4 também, que já está aqui, né? É 2 ao quadrado. Então, você bota 2 ao quadrado elevado a x. Então, você tem 2 ao quadrado elevado a x igual a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Aqui você pode fazer duas coisas. Aqui você pode multiplicar, dá 2x. E aqui você pode transformar essa raiz num expoente, onde é uma potência, onde o expoente é uma fração. Né? O de dentro dividido de fora. O de dentro dividido pelo de fora. Aqui é 2, né? Esse quadrado, índice 2. Então, 5 dividido por 2. Então, você vai ter 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Base igual, tratando de equação exponencial, então o expoente tem que ser igual também. Então, 2x igual a 5 sobre 2. Consequentemente, x igual a 5. Né? Consequentemente, x igual a 5 sobre 4. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Vamos fazer uma também aqui da questão 2, pegar essa aqui que o logaritmo é negativo, né? Base, logaritmo, logaritmando. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, a elevado a menos 2 igual a 4. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 4 aqui, que já fatorou, 2 ao quadrado. Então, a elevado a menos 2 igual a 2 ao quadrado. Se fosse aqui menos 2, a base A seria 2, porque você teria duas potências exatamente iguais. Então, vamos partir dessa ideia aí, de igualar as duas potências. Se as duas potências são iguais, então a base igual a base, o expoente igual a expoente. Então, para eu igualar aqui esse expoente, é só você inverter, né? Troca o sinal. Se você inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, você vai ter a elevado a menos 2 igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Mesmo expoente, então tem que ter a mesma base, para ser igual. Então, para que essa igualdade tem que ser verdadeira, o A tem que ser igual a 1 sobre 2, o expoente ali já é igual. Se você quisesse, você também poderia inverter a base A. Né? Aí você teria 1 sobre A igual a 2. Aí você teria que inverter duas vezes de novo. Então, a gente faz e você inverter, o resultado será o mesmo. O terceiro é a mesma ideia, né? Já está montado ali. Você tem aqui o valor de x em locais diferentes, né? Ou está no logaritmo, ou está na base, ou está no logaritmando. De qualquer forma, você vai usar a definição. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, nesse caso aqui, ó, 2 elevado a x igual a 64. X elevado a 3 igual a 126. X elevado a 2 igual a 625. 9 elevado a x igual a 27. 3 elevado a menos 1 igual a x. E 10 elevado a 2 igual a x mais 1. Como não aparece, é porque o logaritmo é decimal, ou seja, a base é 10. Pegar essa letra F aí. Então, você tem o que aqui? 10, né? Elevado a 2 igual a x mais 1. 10 elevado a 2 é 100. Então, a gente resolve isso, né? Ou melhor, a nível passou para cá. Então, x igual a 10 menos 1, x igual a 99. A gente pode resolver mais um aqui desse, né?
Qual aqui mais interessante? Esse aqui, né? É, de... Não, parece com esse aqui, né? Porque esse negativo, você vai ver esse aqui. O log na base x de 126 é igual a 3. Ou seja, por definição, x ao cubo, né? X elevado a 3 é igual a 126. Esse tipo de equação aqui, para se resolver, é só você calcular, transformar a potência na raiz. Então, x vai ser igual a raiz cúbica de 126. Pronto, já é. Se fosse esse aqui, ó, menos 1, a letra E, menos 1 igual ao log de x na base 3, que é a base, aqui o 3. Então, por definição, você teria que a base, 3 elevado a menos 1, é igual a x. É a mesma coisa, né? Para ser igual aqui, o expoente tem que ser igual. Não se esqueça que aqui o expoente é 1. Então, aqui vamos inverter o número que é mais tranquilo. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, x igual a 1 sobre 3. Opa, já resolveu. Os outros fica aí como exercício para vocês aí. Dá uma pausada. Pausa o vídeo aí, né? Dá uma pausada e faz o resto aí para verificar se entendeu, se compreendeu essa ideia. Vai ser recorrente agora, né? Que você está trabalhando com logaritmo, né? Uma coisa importante de logaritmo é o que a gente chama de condição de existência. A gente falou lá na definição que o logaritmano e a base são números positivos, ou seja, maiores que zero. Além disso, a base tem que ser diferente de 1. Você tem três condições aí, duas para a base e uma para o logaritmano. O C pode ser qualquer valor. O logaritmo pode ser qualquer número, pode ser decimal, inteiro, racional, irracional. Mas esses valores não, o A, o B e o C, o A e o B não. Então, quando você se depara com uma equação ou com uma expressão algébrica que tem logaritmo e que você tem expressões algébricas no logaritmano na base, antes de resolver, você precisa verificar a condição de existência. Ou seja, vão existir números reais que não são solução dessa expressão, que não são solução dessa equação. Né? Então, você tem que verificar essas três condições. Em alguns casos é tranquilo, fácil. Aqui, por exemplo, na primeira, eu coloquei esses exercícios aqui para a gente fixar essa ideia. Você tem o log de x menos 3 na base 2. O logaritmano x menos 3. Tem expressão algébrica. X menos 3 tem que ser maior que zero. Nada de igual, só maior. Aqui na B, você tem o log de x mais 5 na base de x menos 2. Nesse caso aqui, você tem o seguinte, que x mais 5 tem que ser maior que zero. Como isso aqui é do primeiro grau, é só você isolar o x, tá fácil. E para a base você tem duas condições. Primeiro, x menos 2 tem que ser positivo, ou seja, maior que zero. E ainda, x menos 2 não pode ser igual a 1, então diferente de 1. Então você tem aí algumas condições. Essa condição aqui sempre vai excluir apenas um valor. Agora, essas condições positivas, elas excluem infinitos valores, né? Aqui se trata de números reais. Até a letra C aqui, ó. A base é 10, então já satisfaz a condição, porque 10 é maior do que zero. Mas o logaritmano é x quadrado, ou x ao quadrado, mais 2x menos 15. Então, logaritmano maior que zero. Resolve essa equação, faltou dois aqui, né? Essa equação aqui do segundo grau, você pode fazer o seguinte, calcular as raízes, transformar no produto de primeiro grau, estudar o sinal, ou você pode calcular, transformar aqui, fazer x quadrado, ou melhor, transformar a inequação na função, igual a zero, para determinar o zero da função, né? E aí faz o estudo do sinal, com cavidade para cima. Então você tem mais no sinal. O primeiro ponto que toca o eixo é x1, segundo x2. Se esse tiver raízes, né? As outras seguem a mesma ideia. Então você vai pegar positivo.
Se for um número, esquece. Só se aparecer uma expressão algébrica, se aparecer um valor desconhecido. X, Y, Z, sei lá. Mas apareceu a expressão algébrica, você tem que verificar a condição de existência. Porque esse valor aí algébrico, né, esse variável, ela não pode assumir qualquer valor. Então, por isso, tem que verificar a condição de existência. E aí, a gente tem algumas, da própria definição, a gente tem algumas propriedades. O que eu vou fazer aqui? Antes da gente ver as propriedades que são da própria definição de logaritmo, que são, e da própria definição do expoente, a gente vai fazer aqui dois exemplos verificando a condição de existência. O A, que eu já tinha colocado lá, que x menos 3 tem que ser maior que zero, resolvendo x maior que 3. Então, a primeira condição, a única condição aqui é que x é qualquer número real maior que 3. Não pode ser menor, senão o logaritmo não existe. Então, você tem um conjunto aí de possibilidades, que é x maior que 3. Pegar uma que tem isso, que tem na base, aqui, além de resolver as inequações que se apresentam, né, que é logaritmando positivo e base positiva, você vai ter que encontrar soluções iguais. Né? Aqui você tem que calcular a interseção entre as soluções das duas inequações. Quais são as inequações? X menos 2 maior que zero, x quadrado menos 4x menos 5 maior que zero. X menos 2 maior que zero, tranquilo. Esqueci aqui, né? X maior que 2. E, além disso, você tem o seguinte, que a base é diferente de 1. Então, x menos 2 maior, diferente de 1. E aí, então, dessa forma, a base tem duas condições, né? Primeira condição de ser positiva, né? E a segunda de ser diferente de 1. Aqui é como se fosse uma equação, você resolve da mesma forma, né? Se fosse igual aqui, o que você faria? Somaria 2 dos lados, então para eliminar isso aqui, tem que parar de somar 2. Então, x vai ser diferente de 2 mais 1, que dá 3. Então, você já tem duas condições para o x aí. Primeiro, x tem que ser maior que 2. Segunda, x tem que ser diferente de 3. Lembrando que 3 é maior que 2. Então, se a gente for fazer uma solução só a partir dessa aqui, um conjunto que para o x, você já tinha que excluir esses valores, né? O 3. Aí, agora, eu tenho uma outra condição, que é do logaritmano, que também tem que ser positivo. X quadrado menos 4x mais 5 maior que zero. Então, primeiro você iguala a zero. Faltou igualar a zero aqui. Espera aí. Deixa eu verificar aqui que está fora de ordem. O que a gente precisa fazer aqui por causa do logaritmano, né? O logaritmano é na equação do segundo grau. A gente tem que estudar o sinal. Então, primeiro iguala a zero, né? Eu não tinha igualado antes, agora a gente igualou. E aí você, na verdade, eu peguei na equação, transformei na função e vou determinar o zero dessa função. Lembrando que os zeros são os valores que o gráfico toca o eixo x. Então, aqui, se o delta for positivo, tem dois zeros diferentes. Se o delta for zero, tem um só. Se o delta for negativo, não tem zero. Não toca o eixo x. Aí seria mais tranquilo, porque já é positivo, né? Ó, então, o que a gente faz aqui? Já que ela é maior que zero, lembrando que ser maior que zero significa ser positivo. Então, eu igualei a zero. O que a gente vai fazer agora? Calcular os zeros dessa função. Para isso, você identifica os coeficientes, o A, o B e o C. Calcula o delta, B quadrado menos 4AC, como B é 4, A é 1 e C menos 5, você vai ter menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5 dá mais 20. Você vai ter 16 mais 20 igual a 36. 36 é positivo e possui raiz exata. Então, essa função, né, x quadrado menos 4x menos 5 possui dois zeros diferentes, distintos, x1 e x2, que são menos b mais ou menos raiz quadrada do delta por 2a. B é negativo, menos com menos a mais. Então, o nosso x vai ser 4 mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, se você separar, 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. 4 menos 6 menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, os dois zeros são 5 menos 1. Então, estudando o sinal, eixo x, cadê aqui? Eixo x, né, abscissa, faz o gráfico com cavidade para cima, porque é positivo,
Toca o eixo x em dois pontos, em menos 1 e 5. Aí você tem em cima do eixo x a função positiva, embaixo a função negativa. E a parte que a gente quer é a parte positiva, né? A parte positiva dessa função, ela está antes do menos 1, que é essa parte aqui, né? E depois do 5. Então, solução da equação x² menos 4x menos 5 é x menor que menos 1 ou x maior que 5. Com isso, a gente resolve o problema, né? Se você quiser, você nem precisa calcular a interseção entre as duas. Porque no primeiro caso, x tem que ser maior que 2, diferente de 3. No segundo caso, x tem que ser maior que 5 ou menor que menos 1. Menor que menos 1 é negativo, não serve para a gente, porque a gente quer positivo. No sentido do número, né? O número x é negativo, a gente quer valores positivos. Então, os valores positivos, nesse caso aqui, são maiores que 5. 5 é maior que 3, ou seja, o 3 já está excluído, e é maior que 2, satisfaz a primeira também, que 5 é maior que 2. Então, nesse caso, a solução seria o quê? X maior que 5. Mas vamos calcular a interseção entre as duas. Então, a gente pega aqui a primeira, onde a gente tem que x é maior que 2 no eixo x. Vou colocar aqui o eixo x, né? X é maior que 2 e diferente de 3, tá bom? Então, tem que ter ali um espaçozinho pulando o 3. Na segunda, x é menor que menos 1 e maior que 5. Bolinha aberta, porque o sinal de desigual não tem maior ou igual aqui. Não existe essa possibilidade, né? É sempre maior, sempre positivo. Perceba o seguinte, se você olhar para as duas retas, as partes que estão em destaque, que estão em vermelho, onde acontece a igualdade? Digamos assim, se eu colocar uma reta sobre a outra, onde é que fica todas as duas escadas ao mesmo tempo? A partir daqui, percebeu? Ó, escada embaixo, escada em cima. Aqui está só em cima, aqui está só embaixo. Então, a solução da gente, que o número que a gente procura aqui, são os valores de x maiores que 5. X maior que 5. Então, você tem que, o x que interessa para a gente aqui nesse caso, é todo número real maior que 5. E a solução x é real, tal que x é maior que 5. Sem possibilidade de ser igual. Aí, como eu disse, a gente tem algumas propriedades que partem diretamente da própria definição de logaritmo, que na verdade são da definição também de exponencial. Por exemplo, se o logaritmo é zero, o logaritmo é um expoente, o logaritmo não só pode ser 1. E toda vez que o logaritmo é 1 é porque o logaritmo é zero. Se você pegar um número, por exemplo, e lembrar que para qualquer valor de a elevado a zero é igual a 1. Se você pegar um número, pode ser qualquer número, pode ser estranho como a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 elevado a zero é igual a 1. Aqui é a própria definição, né? Então, a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, a base é a raiz quadrada de 2, o logaritmando é 1 e o logaritmo é 0. Essa aqui também, né? Para qualquer valor de a, né, a potência de expoente 1 é o próprio da base. Se você pegar um número aí, sei lá, 5, 5 elevado a 1, né? É 5. Então, imagina que o log... Opa, foi demais aqui. O log de 5 na base de 5. Deixa eu apagar aqui que está estranho. Está muito estranho esse negócio aí. Vou só o erigir. Log. LOG. Calma. Na base 5 do número 5. Então, quanto é que tem que ser o logaritmo aqui? Sem fazer conta, você sabe que é 1. Por quê? 5 elevado a 1 é igual a 5. E se for uma potência no logaritmando? Ó, pela definição, a elevado a x. Como o log ali vai ser igual ao logaritmando, né? O x, a elevado a x igual a elevado a x. Né? Pela definição, você tem o quê? Que a base a elevado a x é igual ao logaritmo de a elevado a x na base a. Mesma coisa. Né? Se você fizer com o número, pegar assim, o log de 3 elevado a 5 na base 3. Quanto é que vai dar isso aqui? 5.
Você vai chamar isso aqui de x, então, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 5. É assim que a gente vai resolver. Transformar a equação exponencial. Então, você tem base 3 elevado ao logaritmo x é igual ao logaritmano. O logaritmano já é uma potência. 3 elevado a 5. Então, quanto é que vale x aqui? X vale 5. Então, não precisa ficar calculando isso, né? Se a base for igual. Se a base do logaritmo, se tiver uma potência no logaritmano e essa potência tiver a mesma base do logaritmo, então o resultado é o expoente do logaritmano. Aqui é a própria definição, né? O expoente é o logaritmo, então você colocaria ali assim, a elevado a x igual a b. Mas se a elevado a x igual a b, então x é igual ao log de b na base a. E aí, então? Então, se a base for igual, que é a mesma coisa aqui de cima, né? Se a base do logaritmo for igual à base da potência, então o resultado é o logaritmano. E a última, que é a igualdade de logaritmo, né? Se dois logaritmos são iguais, as bases são iguais. E os logaritmanos também. Para dois logaritmos ser exatamente igual, né? A base tem que ser igual ao logaritmano também. Aqui você tem o seguinte, ó. A elevado ao log, que é essa parte aqui e essas duas partes aqui. Você pode usar essas duas propriedades para mostrar isso. A elevado ao log de y na base A é igual a quem? De acordo com essa propriedade 3 aqui, é igual a x, nesse caso é o y. Mais a elevado ao log de x na base A é igual a x, que é a mesma coisa. Então, você vai ter x igual a y. Então, nesse caso, se o log de x na base A é igual ao log de y na base A, é porque x é igual a y. Então, eles são iguais. Atividade do módulo aí, página 11 e 12. Só atividade que der parte diretamente da definição, você aplica a definição e resolve a atividade. E na próxima aula, que a gente fizer uma aula online, a gente corrige essas atividades na próxima semana. Eu não sei de que dia você está assistindo isso aí. Então, pode já ter passado. Tchau.